Instituto Animalize, mais uma vez aqui com vocês. Hoje o nosso segundo podcast vai estourar, viu? Você já se sente aí, comece a assistir, porque está, ó, maravilhoso. Estou com duas queridas aqui, com a minha amiga de muitos anos, que é a Janaira Azevedo, tá? Ela que é hoje estudante de veterinária e é dona do Blue Pet Shop no Costa Azul. E uma outra queridíssima, você já conhece. Eu não preciso nem apresentar, ela vai se apresentar, mas já é uma pessoa assim, conhecida de todos vocês, que é a nossa protetora, Ana Rita Tavares. Então, bom dia, meninas. Bom dia, Carlinha. Sejam bem-vindas, né? Vou abrir para que cada uma se apresente e a gente vai dar continuidade ao nosso podcast, que hoje vai estar, assim, falando de tudo um pouco. Janaira, com você. Obrigada, Carla. Nossa amizade já vem de longos anos, né? Sim. Sempre o animal estava sempre envolvido com a gente, né? Eu fui educadora física, né? Por muitos anos. E o ano passado, adquiri um pet shop na Costa Azul, que já era uma coisa que eu queria há muitos anos e eu acho que chegou na hora certa, né? E esse ano eu me matriculei em medicina veterinária para entender mais, né? Eu sempre fui uma cuidadora, mas assim, o que eu sei é de labuta, né? De estar cuidando no dia a dia e tal. E hoje eu sinto a necessidade de entender o animal por um todo, né? De saber ter cuidados mais assertivos, né? E assim, hoje, assim, o que eu pretendo na veterinária é a castração, sabe? Eu acho assim, você castrar os animais que estão por aí, que estão perdidos. Hoje a gente resgata um, tem 30, né? Não acaba. É uma não coisa, acaba. é um poço sem fundo. É um poço sem fundo, sabe? E hoje, assim, eu poder, que é um sonho meu, ter o meu lugar para... o nosso lugar para recolher esses animais de rua, poder castrar, poder cuidar, sabe? Então, assim, hoje o que era uma... Como é que eu posso falar? Eu não sei nem dizer, assim, o que os animais representam para mim, né? É o amor. É um amor, assim, que você não consegue mensurar. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma possibilidade de cuidar melhor deles e quero... E se Deus me deu a chance de poder cuidar deles e dar o meu melhor, né? Por que não voltar a estudar com 50 anos, né? Então, assim, para mim, os meus 50 anos foi um marco muito grande no sentido de, assim, pô, dá para você começar de novo sempre, né? Sempre dá para recomeçar, né? E principalmente em uma causa dessa, maravilhosa. Exatamente, né? Uma causa de que a gente precisa se unir, porque não sou eu, não é você, não é Ana, né? São todos nós. Não adianta uma pessoa fazer. Eu acho que o conjunto, né, de todo mundo reunido, ajudando no que pode, você aqui no podcast, eu no PET, Ana no trabalho lindo que ela já faz há muito ano. Então, assim, é um conjunto. E é o conjunto que faz a obra, né? E que no final vai estar ajudando a nós, seres humanos, né? Sim. Porque como a gente falou no outro podcast, no podcast passado, com a nossa querida doutora Elke, maravilhosa, um beijo, Elke, é uma saúde só, é uma saúde única. Não dá para falar da saúde humana e da saúde animal de forma separada, né? Ana sabe muito sobre isso. É com você agora, Aninha. Pronto, eu quero, em primeiro lugar, registrar aqui a minha alegria de estar junto aqui com Carla Sola, né, e Janaira Azevedo, nesse momento muito especial, que é o momento em que a gente se comunica com as pessoas. Isso. Né? E parabenizar você, Obrigada. Carla, aí pelo Animalize e pela iniciativa de fazer um podcast com esse tema, né, central, que é a questão dos animais, em todos os sentidos, né? E venho aqui com o amor, o propósito e a experiência de muitos e muitos anos nessa labuta incrível. Nessa luta incessante, né? É uma luta muito grande. Mas a gente dorme cansado e acorda restaurado pela esperança de ter naquele dia um avanço, né? Uma melhoria. De salvar mais uma vida também, né? De salvar uma vida, de reafirmar os direitos que os animais têm, de transformar a cabeça dos gestores, porque a gente sabe muito bem que lá na nossa Constituição
no artigo 225, que diz que incumbe ao poder público e à coletividade, né? O poder público é quem arrecada, o poder público é quem tem que Sim. direcionar toda a sua atividade pública na causa animal, com os recursos que são os impostos, são os tributos, e que têm que ser destinados para implantar políticas públicas. Porque nós, da coletividade, nós já fazemos a nossa parte demais. Cada um metendo a mão no bolso, né, gastando o que tem e o que não tem. E pessoas que vivem na linha do sacrifício, Sim, da que já tiram de dificuldade, si. do sofrimento. Por quê? Porque os animais estão ali e existe a omissão no cumprimento do dever legal dos poderes públicos, que tinham que implantar essas políticas públicas, mas, infelizmente, não dão prioridade. O devido valor, né? Alguns até tentam, né? A gente sabe que algumas coisas vão evoluindo devagarzinho, mas realmente é muito triste. Eu estava conversando com Janaíra ali nos bastidores, né? De agora, há poucos dias, me falaram de Dalsman, um salsichinha, que está abandonado ali na Jardim das Margaridas. Então, assim, você tem que escolher hoje quem você vai salvar e quem você não vai. Porque está todo mundo abarrotado. Se você recolhe um animal desse e você leva no veterinário, que é justo, que é um profissional, muitos ajudam, não cobra consulta, não cobra um exame, dá um desconto, mas eles precisam viver. Eles não podem fazer tudo gratuito, ainda mais que é uma demanda enorme. Imagine se cada veterinário, cada clínica fosse abrir para todos os animais que estão precisando. Ela ia fechar. Aí é que ia ficar tudo perdido, porque não ia ter nem médico para atender. Então, assim, hoje é uma situação muito crítica. A gente precisa bater, precisa falar. Acho que todos os meus podcasts vão terminar, vão rodar, a gente vai falar de um tema, de outro, mas vai voltar nessa questão, que é a questão da falta de assistência. A gente tem hoje um hospital veterinário, né, em Salvador, mas muitas pessoas relatam que são atendidas, que são bem atendidas, que conseguem atendimento, mas muitas outras não conseguem. Talvez pela demanda ou talvez pela a forma como está ainda sendo implantado. Então, a gente precisa, Você né? sabe que esse projeto foi quando eu estava no mandato de vereador em Salvador. Fale um pouco disso. Vamos saber aqui Fui agora. autora não do sabia, projeto. não. Não sabia, não. Bom, no primeiro... Foi em 2013, primeiro ano da legislatura, né? Foi quando a Causa Animal me elegeu vereador em Salvador. Então, o projeto 001 de 2013 foi o Castramóvel e o 003 de 2013 foi o Hospital Público Veterinário, né? Então, foi um pleito renovado, reiterado, todos os dias, subindo na tribuna, pedindo a implantação do hospital veterinário, né? Porque o Castramóvel, na época, eu obtive, através do mandato, a implantação do Castramóvel, a criação lá, né? Que o prefeito, na época, Semineto, atendeu a um pleito nosso. E o hospital veterinário, que era aquela loucura, porque o gabinete nosso lá funcionava não só como o gabinete de uma parlamentar, mas era uma central de regulação, era uma delegacia de polícia. É um pedido, é uma coisa ou outra que vai fazendo, porque né? como advogada, lá chegavam todas as queixas e os problemas de maus-tratos animais, quando não existia uma consciência funcional das delegacias de polícia para, né, instaurar um inquérito, que naquela época nem era inquérito, era termo circunstanciado, porque era crime de menor potencial ofensivo, e hoje, graças a Deus, já é um crime comum e que é inquérito policial. Mas as protetoras chegavam nas delegacias e os agentes diziam, não, isso aqui não é lugar para bicho, não, tratar de negócio de bicho, aqui é gente matando gente, aqui é isso, é aquilo. Outras prioridades, né? E já ali era crime previsto numa lei federal, a Lei 9.605, artigo 32, que previa que maltratar animal é crime. Então, veja só, aí a gente, né, veio com essa proposta Do hospital veterinário, que foi... Graças a Deus conseguiu uma batalha muito grande. Mas eu, lamentavelmente, reconheço que esse hospital veterinário, infelizmente, não está cumprindo a sua finalidade. Porque a pessoa tem que chegar com seu animalzinho. Imagine alguém com um animal passando mal.
chega 2, 3 horas da manhã para ficar esperando uma senha que vai ser distribuída às 8 da manhã, ali do lado de fora, num local onde existe muita violência, ali em Canabrava, debaixo de chuva, não é? enfrentando sereno, e o animal passando mal. E quando se chega lá, não se tem as especialidades, não tem uma cirurgia ortopédica, não tem o oftalmo, não tem o Tem um mínimo cardiologista. para um atendimento. Mas não pode ser assim. Mas não consegue evoluir, né? Carla, não pode ser assim, porque, primeiro, funciona só de 8 às 17. É clínica? Não, gente, é hospital, tem que ser 24 horas. Isso, para emergência, um atropelo. Final de uma semana, situação. olha, o animal não escolhe hora de ser atropelado, hora de ser agredido, hora de passar mal. Então, se é hospital veterinário, tem que ser 24 horas. E a população não conta com isso. Existe, dentro da prefeitura, uma arrecadação estupenda, né? Vai lá no portal Transparência e vê quanto é que a prefeitura recebe e arrecada. E por que não destinar recursos para que esse hospital funcione a contento? Como deve ser, né? E funciona Né? assim, né? Essa semana mesmo eu tive um caso de uma amiga minha que levou o gatinho. No E, Hospital Veterinário aqui em Salvador, sim. Levou um gato para fazer a transfusão. Gato precisa fazer o teste, não é igual cachorro que você pode transferir ou Fazer a transfusão de do sangue, precisa né? fazer Alguns sim. testes, né? Ela conseguiu 3 gatos, tudo direitinho, 2 dias de batalha. Aí, no dia de fazer a transfusão, não podia mais fazer a transfusão porque as estagiárias têm que pegar o ônibus 4 horas e, infelizmente, ela teve que voltar no outro dia para fazer a transfusão. E o gato já estava 3 dias, assim, entre a vida e a morte. E, assim, o atendimento é até às 17, mas as estagiárias precisam pegar o ônibus às 16, não pegam mais animal. Ela teve que voltar no outro dia para fazer essa transfusão, porque, assim, fez a compatibilidade, ok. Era 3h30 da tarde, ela falou assim, não posso fazer agora não, porque essas meninas têm que sair 4 horas. Aí, no outro dia, ela trouxe o gato dela e o gato da menina que se ofereceu para fazer a transfusão. Quer dizer, o gato podia ter morrido nas 24 horas e a pessoa passou 3 dias para resolver um negócio que podia ser feito em questão de um bom senso, né? Em pouco tempo. Em pouco tempo, né? É aquela questão. A gente sabe, né? Tanto na saúde humana como no animal, que as coisas são muito difíceis. Há uma demanda grande. Mas a gente sabe também que se tiver uma boa vontade, se levar realmente com seriedade, se melhora muita coisa. Ah, Carla, você vai chegar em 100%? Você não vai chegar em 100%. Mas você chega em 60%, 50%, no máximo que você conseguir, para ir evoluindo. Porque é importante. Hoje, você vê um animal atropelado, você tem que pensar muito. Porque você só tem a opção. Ou você vai largar lá, cortar seu coração e dizer, eu não estou enxergando, vai morrer ali. Ou você vai ter que ter dinheiro para bancar, entendeu? Ou você vai ter que passar de pedinte. É vaquinha solidária, é rifa que você faz, é pedindo a um a outro. Que é o que tem acontecido, né? Com e as assim, pessoas. né? É muito complicado. Só de recordar, alguns anos atrás, eu criava cágado. Eu nunca sabia que cágado era animal que você não podia... É silvestre? É silvestre, Sim. né? É animal Enfim, que- assim, foi um cágado que eu achei na feira, quando o neto era neném. Seu filho. Um cágado que estava jogado no chão, cego, manco de uma perna. Oh, meu E aí, Deus. fui criando. Morava em Feira de Santana, trouxe ele comigo. E aí, lá na academia, a gente tinha um espaço, criei um espaço, procurei da veterinária, consegui reproduzir. Eu me lembro, eles Você estavam na lembra? parte lateral, Eu né? fiz uma parte lateral toda, fiz uma piscina. A veterinária falou, dê carne moída. Os alunos levavam folhas para alimentar. Enfim, chegou a hora que tinham vários. Um belo dia. E sim, um desses, que era de um amigo meu, Léo, ele... não sei porque ele não conseguiu mais criar na casa dele. E, sem querer, ele atropelou esse cágado. E o casco dele estava rachado. Ele levou na Diagnovete, fez todo o processo, aquela cola... Para cuidar. Para tentou cuidar. E salvar pronto, o e ficou animal. lá. Não sei quem me denunciou com maus tratos. Ok. Eu passei vários anos com meu nome sujo, de 33 mil reais pelo IBAMA, porque eu estava com animal silvestre. Na porta do meu trabalho, um dia eu cheguei, as meninas me ligaram, tinha uma viatura
com 2 policiais armados de fuzil na porta. Imagine o susto, né? Não, isso foi várias vezes, porque assim, eu fui acionada em várias áreas do poder público, né? E assim, várias vezes meus clientes chegavam com dois soldados, né? Armados de metralhadora, fuzil, sei lá o que era aquilo, para me levar um dia. O delegado, se a senhora não se apresentar agora, a senhora vai ser levada. É complicado, você fica naquela situação. A gente compreende que tem situações onde você tem que ter o cuidado. Não basta só você ter o animal. Muitas pessoas, vamos chamar de pessoas comuns, todos nós somos pessoas comuns, mas pessoas que não são da causa. Às vezes acham o animal, um bem-te-vi, um mico, um animal, e para ajudar, porque está morrendo, cuida. O ideal é que procure um órgão para que esse animal seja tratado e seja reintegrado ao seu meio ambiente. Porém, isso não é fácil. E como você fez, você não tem um conhecimento, não tinha, hoje você já tem um conhecimento maior, você estava cuidando dele. Muitas pessoas vão, denunciam, sem saber o que está acontecendo, sem procurar ajudar, né? Sem procurar direcionar, olha, Janaíra, você está ajudando, mas seria interessante procurar o IBAMA, procurar um órgão público, né? Para pegar uma licença, orientar. Elas vão e denunciam. Então, o que tem disso com o que eu falei um pouco antes? Você fica numa sinuca de bico. Além da questão financeira, a questão da falta de apoio, porque eu já tive um caso de achar um periquitozinho, que também é um animal silvestre. Depois ele terminou sendo solto. Minto, gente, foi um bem-te-vi. Ele terminou sendo liberado, mas eu procurei os órgãos e eu não tive apoio. Entrei em contato com uma amiga minha pedindo como é que fazia para restabelecer ele ao meio ambiente, não tive apoio. Então, tudo isso, se você parar para analisar, são agravantes na causa animal. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas que vão estar aqui ouvindo agora podem estar passando por isso. Acharam um animalzinho, estão com ele em casa, debilitado, sem ter condição de tratar, ele está ali sofrendo maus tratos. Às vezes uma pessoa vai e denuncia. O que ela está tentando é salvar, mas termina incorrendo em maus tratos. No seu caso, não era maus tratos, você estava tratando e cuidando. Eu fui no IBAMA, perguntei como é que podia ficar, que era um cargo, eram animais que eu queria estar ali, né? Não tive, apaguei advogados, multas e mais multas, meu nome foi pro CADIM, levaram os meus cágados, e aí o que aconteceu? Pegou todos os meus cágados, aquele ali com certeza não sobreviveu, porque para ele comer eu tirava ele do resto do bando, porque como ele era cego, de dificuldade de comer, Não tinha condição. não tinha condição. Aí pegou todos os meus 8, mais o filhotinho, e levou para onde? Para o zoológico, que está abarrotado de animais. E que muitas pessoas falam até de maus tratos, que de alguns que eu não sei. zoológico, eu não sei hoje como é que tá, mas já teve época também de Tem ter muitos denúncia, anos né? que eu fui. Veja só, zoológico não é hoje mais modelo para ninguém levar a criança para enxergar. Por quê? Porque ali está a cara do aprisionamento, ali está o mau exemplo para crianças e adolescentes que crescem Sim. enxergando e como uma coisa muito natural retirar o animal do habitat dele. Da natureza para estar ali, de certa forma. Uma onça contida, um leão contido, os macacos, meu Deus do céu, os orangotangos, todos pássaros. aprisionados, eles que têm uma genética muito parecida com a nossa. Então, infelizmente, uma cultura de anos e anos, que passou de geração para geração, de levar as crianças como se fosse uma coisa maravilhosa. Vitrine. Não Exatamente. é. Nós temos que mudar esse conceito de zoológico. O entretenimento para que as pessoas sejam felizes à custa do sofrimento dos animais que estão ali, retirados do seu habitat natural, né? Olha, nós temos triste, aí né? exemplos, É uma cultura... como, por exemplo, o habeas corpus da chimpanzé suíça, que o promotor Heron Santana, né, ajuizou esse habeas corpus. E, na época, eu subscrevi esse habeas corpus também, né, como advogada, eu assinei. Sim. E muita gente fazendo chacota. Oh, um habeas corpus para uma macaca! Que ignorância! Vamos abrir os olhos e os ouvidos para a informação, né? Porque isso daí, reparem, quando você leva uma criança para achar que é natural o aprisionamento de animais,
ele vai achar que é natural maltratar. No inconsciente dele está plantada a semente da violência. Porque o que se faz com os animais no zoológico é uma violência. Os bichinhos estão ali. Por mais não é? que tenham Como no atenção, circo, que tenham é. ali um veterinário, mas é o contexto que você está trazendo. O contexto. É do animal estar fora do ambiente dele. Isso. Vocês né? querem ver o Circo Portugal, né? Na época, eu ajuizei uma ação, consegui uma liminar, sendo advogada de ONGs, né? Sim. Uma coletividade. Aí, quando saiu a liminar, que foi até a doutora Ana Conceição Barbuda, que hoje é até desembargadora, ela, na época, era juíza do plantão judiciário. E quando eu distribuí a ação lá no plantão judiciário, protocolei, eu pensei comigo, eu digo, meu Deus, é preciso que seja um juiz assim, bastante sensível para ver esse pedido que eu estou fazendo, de retirar, fazer a busca e apreensão dos animais do Circo Portugal, né? E 7 horas da manhã eu teria que ter uma decisão, porque no plantão funciona assim. Mas conseguiu, funcionou tudo. Quando amanheceu 7 horas da manhã, olha, a doutora Ana Barbuda deferiu a liminar. Eu quase morro de alegria. E aí nós fomos para retirar, né, que foram 2 elefantes, 2 camelos. Eles foram encaminhados para onde, Ana? Na época, eu, antes né, durante o ajuizamento da ação, antes disso, eu conversei com o pessoal do zoológico porque era o único lugar que tinha para animais grandes, receber esses porte. animais, porque eram 7.000 quilos de feno que cada elefante ia consumir por mês. Eu não tinha condição, né? Então, eles ficaram lá e depois foram para um santuário em Minas Gerais. Que coisa boa, né? E a gente vê o seguinte, que tem que ter atitude diante das questões, né, em que o poder público é omisso. Porque, vejam só, quem tinha, na verdade, que fazer toda esse cuidado é o providência poder público. seria o Ministério Público, mas foram as ONGs de proteção animal na época. Tomaram partido e que engatilharam a E aí, mudança. pronto, foi mais um caso, como foi o caso também dos jegues da lavagem do Bonfim, que eu São ajuizei melhorias, a né? Que ação. bom que a gente vai conseguindo, Sim, com o tempo, é. movimentar, como eu estava conversando aqui, né, com vocês, com Janária, essa questão só do Cágado voltando. É uma cadeia, assim, né? Você quer ajudar o animal, primeiro você enfrenta questões financeiras, e tantas outras, às vezes com familiar que não Isso. quer. É um monte de situação Sim. que você passa. Depois, essa questão de pessoas que não ajudam e atrapalham, às vezes com denúncias infundadas, né? Isso. A outra parte, que seria uma instituição que poderia estar ajudando. Sei que ajuda em muitos casos, mas tem situações que não ocorrem da melhor maneira possível. Que terminam agindo, mas da forma que não é a melhor para o próprio animal. Então, você fica meio que perdido. Hoje, a gente não tem uma atenção especializada para a causa animal, a não ser os protetores, e poucas pessoas que participam do órgão público, alguns políticos que ajudam de alguma forma e participam de alguma forma. E você fica assim, o que é que eu vou fazer nesse caso? Né? Como esse caso seu. Exatamente. No meu caso, assim, eu estava desonorando, né? O poder público, porque assim, eu tinha veterinário que cuidava, eu tinha alimentação, eu tinha um lugar que foi criado, eu mandei construir uma piscininha, eu fiz... Então, assim, em vez de tirar os meus casos, estavam sendo bem cuidados, não era melhor eu ser fiscalizada, né? E isso, acompanhamento, Você, vamos dar olha, uma tá faltando licença. isso aqui, você tem que melhorar isso, do que simplesmente me multou, colocou meu nome no Serasa, fiquei impedida de fazer um monte de coisa, porque foi tudo bloqueado. Pegou aqueles animais que estavam comigo há bastante tempo, um filhotinho. E você tem alguma notícia sobre o que Não, aconteceu? você não sabe mais nada. Foi encaminhado para o zoológico. Da última vez que eu vi uma foto da parte de carga do zoológico que eu pesquisei, era um espaço assim, Carla, que era um por cima do outro, né? Terrível. Enfim. Então, assim, internamente, quando eu fui no Ibama, né? Um rapaz virou para mim e falou assim, ó, senhora, deixa eu te falar uma coisa. Se a senhora vê um animal na rua, silvestre caído, deixe morrer. Porque se a senhora botar no carro e a senhora for pega,
com ele no carro, até que prove que a senhora não está fazendo tráfico de animal. Tá complicado. Então, assim, o próprio lugar que o IBAMA, né, que tinha que me dar Um suporte, orientação. ele falou assim, deixe morrer. É complicado. A gente precisa... foi bom a gente trazer esse assunto hoje, porque é um pouco fora da curva do que a gente fala habitualmente de gato e cachorro. Mas a gente sabe que a causa animal é muito ampla. São os jegues, são os cavalos. Aqui em Lauro de Freitas mesmo é terrível. São muitos animais na rua. Risco de acidente para machucar e matar o animal. Risco de acidente para que a pessoa que está no seu carro atropele e se machuque também, né? E você não tem, assim, um local para você colocar, você não tem como socorrer, e você fica nessa sinuca de bico, né? O que é que você vai fazer? Não existe nenhum órgão institucional Sim. que faça o resgate do animal, que dê o socorro e a assistência, que acolha e Salvador que depois também não tem, não só não Lauro. tem, nem Salvador e nem município nenhum. Olhe, você conta de dedos os prefeitos que se preocupam em fazer o básico, que é a castração, né? Outra coisa, os abrigos das cidades do interior, dos municípios, que são as organizações da sociedade civil, as antigas ONGs, né? Que hoje são as OSCs. Que estão na luta, tentando ajudar. Essas pessoas, meu Deus do céu, elas vão para o máximo do sacrifício pessoal, E financeiro, adoecem. emocionalmente. Já nós temos aí, gente, casos de suicídio. Infelizmente, isso se chama omissão no cumprimento do dever legal. Com certeza. Artigo 68 da Lei 9.605, gente. Isso é crime praticado pelo poder público. Aí você me pergunta, poxa, mas Ana Rita tem uma fala que é beligerante, é uma fala de briga. Não é, não. É do enfrentamento de uma crise gravíssima e que tem que ter a intervenção do poder público. E mais ainda lhe digo, o Ministério Público, através das promotorias do meio ambiente, né, em todos os municípios da nossa Bahia, precisam ter uma atuação mais atenciosa com a causa animal. Eu recebi de Amargosa, né, lá Joelson Alcântara, que é um ativista que tem uma entidade de proteção animal, a APA, e ele me trouxe um problema gravíssimo. A promotora de lá disse a ele que ele não levasse mais caso porque ia inviabilizar a atuação da promotoria. Então, que o promotor, que o Ministério Público mande mais promotores, porque o que não se pode é fechar os olhos para o sofrimento inaceitável, intolerável dos animais e das pessoas que se dedicam a proteger esses animais e cuidar deles. Né? É aquela coisa, sabe, Ana e Janaira? Se todo mundo fizer um pouco, eu sei que é difícil, já falei isso com algumas pessoas. A gente está aqui, o nosso podcast, a nossa intenção é informar, é debater, é trazer à tona certas situações, mas não é atacar e nem agredir, mas é cobrar. Sim. Porque a gente precisa do poder público, a gente precisa da sociedade, a gente precisa das protetoras, porque se cada um for fechando as suas portas e se desvaindo, a causa está perdida. Não Mas tenha dúvida. a gente tem que cobrar. A sua fala é super pertinente. A gente tem que chamar atenção, a gente tem que reclamar, a gente tem que buscar solução. Né? Acho que todos os protetores, tanto de Lauro como de Salvador, como de toda a parte da Bahia, estão abertos. Né? Por que não fazer um cadastro com essas pessoas que são protetoras? Quantos animais tem? E uma fiscalização lá? Ah, mas tem um custo. Sim, tudo tem um custo. Se você não ataca isso, o que acontece? Aquilo ali vai virar um caos. Animais doentes, que vão transmitir doenças, muitas vezes zoonoses para outras pessoas. As próprias pessoas que estão tentando ajudar adoecem. Isso vai sobrecarregar o quê? O próprio Estado. Porque a saúde mental, as UPAs, as unidades. Porque é um ciclo. É uma cadeia. Então, não é uma coisa assim que você diga, é uma boba. Não é. É tudo interligado. E assim, Carla, sempre vem primeiro do cuidar, do ensinar, sim, entendeu? Porque assim, se nós, né, vamos falar nós seres humanos, se a gente cuidasse da nossa saúde como deveria,
os hospitais não estavam lotados de gente. Se a gente tivesse mais educação, conhecimento, né? A essa educação também. É isso que eu ia básica, dizer, entendeu? educação. Nas nossas escolas, assim, mas a gente não tem um dinheiro para fazer uma alimentação saudável. Não, tem sim. Não é que não é falta de dinheiro, é escolhas melhores. Isso. Sabe? Um pão, você comer uma batata doce. Às vezes o custo é até menor do que o até próprio menor, pão. né? A gente sempre fala que tudo que é muito saudável ou que ajuda é muito caro. Não. Tem sempre uma segunda opção, né? De você fazer o melhor. Agora a gente tem que ser ensinado. A gente não é ensinado, né? E isso vai para a causa animal, porque é tudo um contexto. Exatamente. Eu Vai sempre gostei de refletindo animal, mas assim, quando eu era criança, os cachorros eram criados aonde? Numa casinha fechada, no fundo do canil, horrível, com o resto de comida. Isso. Era o que sobrava que a gente dava, né? Então, assim, graças a Deus que Tá hoje mudando. já mudou muito. Mas você vai em interior que ainda se existe animais com Acorrentados. que é o mais comum. Eu Sim. recebo muita denúncia Se não de me engano, animais foi São Paulo, que agora é lei, acorrentados. né? Proibido, é crime, já está. Isso, Já que cada município, também, cada estado vai tendo também a sua legislação, E assim, independente muitas da das federal. vezes, aquela pessoa não teve aquele conhecimento daquilo, entendeu? Porque o interior é muito diferente daqui. É assim, eu, que moro em Salvador, tive um problema com os cágados porque eu não sabia. E quando eu procurei informação, não tinha ninguém para Não me dar tinha. uma informação. Tem Educação, aquela né? informação meia truncada. Não teve informação. Né? Eu cheguei lá e disse, a senhora vai ter que pagar essa multa e pronto, não tem o que fazer. E você quer ver uma coisa? Olhe, veja como o poder público é omisso com relação à educação Sim. nas escolas. Existe a educação formal, que é na grade das escolas. Sim, como né? é que E tem a educação não formal nas comunidades. O poder público tem que, através de sua Secretaria de Educação, fazer com que este tema seja um tema visto, debatido, trabalhado, porque a criança que cresce achando que é normal maltratar o animal, na fase adulta ela vai delinquir. Nos Estados Unidos, por exemplo, o FBI, né, que é o Serviço de Informação, vive atento e cumpre isso como política pública. Como a gente tem a teoria do link e do elo, né? É exatamente isso. Você vê, eles ficam ligados, o FBI fica ligado. Quando chega uma denúncia que uma criança, um adolescente maltratou, agrediu um animal, eles vão com uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, com assistentes sociais. Isso. E Entender psiquiatras, vai ver a motivação, o que levou aquela criança a maltratar aquele animal. Porque nós temos um exemplo claro. Eu repito isso e bato nisso o tempo todo. Gente, o maníaco do parque, ele estuprou e maltratou 11 e matou 11 mulheres. Ele começou a fazer isso no histórico de vida dele com cadelas. Ele usava as cadelas sexualmente e depois matava essas cadelas. Vejam que naquela fase da vida dele de criança... Né? Aquela... E depois ele migrou para as mulheres, vitimou. Se o poder público, né, os governos entendessem isso como uma necessidade de política pública de prevenção de violência, se dessem importância a esse tema, e isso não teria acontecido e ele não teria vitimado essas 11 mulheres. E eu acho que e deve ter muitos outros que a gente não tem esse relato, né? Sim, porque quem chega na idade adulta e comete isso aí já manifesta sinais de criança. De criança, exatamente. Entendeu? Então, assim, só que assim, jogar pedra no gato, Isso. botar aquelas bombinhas, fazer esses tipos de brincadeiras de criança que antigamente, se os pais eles não condenavam, pelo menos eles deixavam. É um bicho. Exatamente. Era uma cultura assim... É tudo interligado, né? A omissa. gente vive hoje um problema muito sério. E o triste também é que algumas pessoas pensam, é um mimimi. A causa animal é só um cachorro, mas não é. Isso vai permear muita coisa, né? A questão da relação humana com o animal, que é um ser mais frágil, mais suscetível, né? Mais fraco mesmo, mais fácil de você maltratar, de você agredir. Porque não sem tem que alguém voz, tome. né? Ele não fala, Não sem tem que alguém voz. tome a posição.
por conta dessa cultura antiga. Ah, é só um cachorro. Atropelei, bati no cachorro, dificilmente a pessoa para, Sim. né? E não precisa ser um lugar, porque é um lugar ermo, perigoso. De certa forma, a gente até... A segurança a gente até entende, entre aspas. Mas muitas vezes é a luz do dia, que na estrada do qualquer direto. A pessoa é incapaz de parar, mas é um custo, mas foi você que causou. Né? Então, essa mesma pessoa que pensa assim, é só um cachorro, vai morrer lá. Não se preocupa que o animal está ali agonizando, sofrendo, com dor, às vezes no asfalto quente, não tem essa sensibilidade mínima. A primeira oportunidade que essa pessoa tiver de maltratar uma mulher, um idoso, uma criança, Vai de fazer. agredir a esposa, de espancar o seu filho, ela vai fazer. Porque, gente, isso é uma questão que está, sabe, é uma questão interna, é uma questão de... É tudo é linkado, assim, não tem como você me dizer que é uma pessoa que maltrata um animal, não vai maltratar uma pessoa Você ou um pode até não idoso. gostar, não querer perto, mas não maltratar. Exatamente. Ninguém é obrigado a gostar de um animal dentro da sua casa. Mas tem a obrigação de respeitar. Exatamente. Isso. Imagine se tudo que eu não gostasse, eu saísse batendo, né? Tantas coisas que eu não gosto, mas eu respeito, né? É muito Assim, complicado. Ninguém é obrigado a nada. Mas, assim, você tem que fazer o mínimo para viver em sociedade, né? E colaborar de alguma forma. Hoje eu converso muito, eu estava conversando com colegas, aí um colega do meu trabalho disse, eu não humanizo o animal. Eu digo, sim, é questão de cada um. Tem pessoas que colocam na cama, que é meu filho, compra roupinha, ótimo, é uma questão dela. Tem outra pessoa que diz, não, cachorro para mim é só lá de fora, mas eu vou proteger ele do frio, não vou deixar ele tomar chuva, eu vou alimentar, eu vou estar sempre trocando a água dele, eu vou levar para o veterinário. Cada pessoa tem o seu jeito de tratar, tudo bem, mas não pode maltratar. É diferente. Cada um respeitar. A Carla adora o animal, quer botar na cama. Ana não, deixa lá fora, mas cuida. Janaira faz as duas coisas, um pouquinho de cada Mas um. Ana bota os cachorros todos em cima da cama. Eita, meu Deus. E no Quantos quarto? são hoje? Comigo tenho 52. Jesus, Numa então tem que casa ser uma big grande, cama, né? Não, é assim. É uma São brincadeira. aqueles mais próximos, Sim, os idosos, tem. que a gente tem um cuidado especial, né? Eu também boto o meu na cama. Agora, essa questão, olha, é importante a gente repisar isso. Maltratar animais é crime, existe uma lei. E cada dia ela está endurecendo mais, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, esta consciência e informar as pessoas e fazer no dia a dia das pessoas isso uma realidade, cabe, lógico, em primeiro lugar, aos poderes públicos. Por que a gente vê tanto outdoor? Com A gente não tanta vê nada mensagem, de animal. nada não da vê causa uma animal. propaganda, nada, Não é? nada. Quando vê um outdoor, é um político que se aproveita da causa e estampa lá uma coisa que não tem nada a ver, mas... Ou então propaganda de carro que diz que vende mais, né? E outra Quando tem o coisa, animal. Carla, a gente tem que entender que maus tratos não é Brincadeiras à parte, falta, mas é uma não é realidade. só machucar, não dar água e não dar comida. Sim, você estava falando aqui pra gente, dos Então, tutores assim, que dos tutores que, assim, estão cuidando muito pegam bem. esses cachorros que estão na moda, né? Porque tem uns cachorros da moda, né? Você tem pet shop. Tem um pet shop. E vê isso todo dia. E vejo isso todo dia. E assim, eles não tô generalizando, mas assim, você vê tutores levar, eu quero meu cachorro assim. E assim, não se preocupa se o produto agrediu o cachorro, se aquele excesso de laço, né? Eu já tive, não ocorreu lá no pet, mas chegou animais que perderam pedaço da orelha por conta de elástico. Imagina. Entendeu? Colocou pra ficar bonito. Aos olhos da pessoa. Aos olhos da pessoa, o né? animal mesmo. Estica o animal todo, que ele fica assim, com o olho esbugalhado, meu Deus. porque tá cheio de Xuxa. xuxinha. Eu já vi. Ou assim, ou o cachorro chega, cachorro de pelo longo, né? Todo embolado. Shih Tzu, né? Um Shih Tzu, Aquele que é Shih na Tzu. moda agora, né? Todo embolado, e eu falo assim, eu quero que desembole. Eu já tive alguns animais que eu falei, infelizmente eu não vou desembolar, porque ele vai sofrer demais. Tem que raspar mesmo. Tenho que cortar todo lá. Eu não quero não, que ele vai ficar feio. Imagina. Ele vai ficar feio. Eu falei, ele vai sentir muita dor. E eu sempre falo assim, sabe o que é você tirar nó de um cachorro? É você pegar o seu cabelo. Antigamente, quando o cabelo da gente era criança, que ficava cheio de nó, e a mãe ficava puxando ali. Puxando, a cabeça ia pra frente e pra trás. Ia Uma pra dor trás. horrível, E assim, a gente sabe, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito legal, Marilda, maravilhosa, que tem o maior um beijo pra cuidado. Marilda, Beijo viu, pra Marilda? Marilda. 20 anos trabalhando ali e tenho todo o cuidado, vai ali. Mas a gente sabe que, assim,
que chega em outros lugares, né? Nem em todo lugar. Puxa, puxa, puxa. Ah, ela mandou fazer? Então eu faço, né? É muita coisa, né? As pessoas precisam estar atentas a isso. O animal não é um brinquedo. Faz o cachorro de uma vitrine, leva para pode ser dessa shopping, o forma. cachorro todo arrumado, todo E ali lindo, por todo trás tem todo um perfumado. sofrimento. Se exibe com aquele cachorro, né? Porque é uma forma de exibição e status, né? Você ter o cachorro. Mas assim, quanto aquele cachorro sofreu E para está estar ali passando, né? Isso. passeando Isso. como se fosse um objeto, né? É. Porque se você não está preocupado se o cachorro vai sofrer, se aquele produto ali vai agredir o pelo dele, Pra isso poder é maus desembolar. tratos. Ah, isso é Mas com maus tratos. certeza, tudo o que afronta, compromete, né, retira o bem-estar do animal. É, maus tratos. Significa, tipifica o crime de maus tratos que está previsto lá na lei. Mais uma vez, artigo 32 da Lei 9.605. É muito importante que haja um movimento, né? Até vou convocar aqui vocês que são protetoras de Lauro, de Salvador e toda a Bahia, que se unam com relação a isso também, porque cabe ao Estado, cabe. A gente tem várias formas de vincular, propaganda em televisão, o WhatsApp, né? Porque todas as empresas hoje têm. Você recebe a conta hoje ou reclama de uma conta pelo WhatsApp, eles têm um canal. Então, o poder público pode criar algo assim também. Um disque denúncia, né, para questões de maus tratos. Mas a gente que está aqui na causa à frente também pode ter essa iniciativa de começar a falar, de começar a buscar, de reclamar. Por exemplo, você tem um pet shopping. Então, quando chega lá, esclarecer, colocar um cartaz, né, uma ideia. Olha, maus tratos, fazer isso, deixar o animal com aquela água sem trocar, deixar o animal acorrentado, usar produtos que não são adequados, porque eu acho que é um conjunto. Eu não digo isso tirando a responsabilidade do Estado, mas eu acho que a gente tem que começar, como você disse, A coletividade começar a também movimentar, Isso. porque nada cresce, nada muda se não houver um movimento por trás. Isso. A gente não pode esperar que somente o poder público vá, hoje, com tantos problemas que existem, simplesmente não, eu vou atuar assim. Ele precisa ser provocado nesse sentido. Então, cabe também a gente e a sociedade começar a trabalhar isso. Quem tem pet shopping, o animal chegou desse jeito, como a Janara está falando, reclame, denuncie, fale, diga, não vou fazer. Eu não vou desembolar seu animal, ele vai sofrer. Né? A não ser quando é uma coisa menor, que você sabe que dá, que é normal ter um bolo no pelo. Mas não como você falou, que o animal estava de um jeito que era caso para raspar mesmo o animal. E assim, você sabe que ele vai chegar em outro lugar e vai fazer. Porque assim... Precisa que a gente E se assim, una é porque contra assim, isso eu também, vejo, né, assim, vários lugares que eu já arranjei. Antes de eu ter um pet há um ano, eu levava os meus animais em pet shops e eu ficava Horrorizada de ver horrorizada algumas com coisas, o né? que eu via, né? Porque, assim, não tem uma fiscalização. Além de não ter uma fiscalização, assim, eu falo no sentido de, chegar ali para o bem-estar do animal. Quando você tem uma fiscalização, é o quê? Impostos em geral que você deixou de pagar, ou uma luz, ou uma coelba. No ou, pet ou shop, uma, como você fala. impostos em gerais de uma empresa, mas não tem nada para fiscalizar o animal. O que é que está se fazendo para o animal? Aquele shampoo que está se usando. Existe hoje uma fiscalização, você que tem pet shop, com relação aos funcionários, se tem curso, se não tem. Existe alguma Carla, coisa assim? assim, eu não sei como é que funciona, né? Eu procurei me informar para abrir o meu. Mas, assim, eu não vejo, assim, iniciativa no sentido, assim, de tipo, a gente sabe hoje que alguns produtos de shampoo e condicionador acaba com o pelo animal. A mão da gente fica péssima. A minha mão abre toda. E é um dos produtos mais vendidos no mercado. A gente, uma coisa que quem precisa trabalha já sabe que aquilo ali a gente não usa. E quando chega um tutor que essa linha pode ser usada em prateleira, Sim. eu falo assim, tenta usar. Eu tenho essa aqui, a minha que eu uso hoje é vegana. Procurei uma linha que se adequasse ao que eu penso, sabe? Porque assim, eu acho que tem que começar de dentro. Não adianta eu dizer assim, eu tô na causa animal, mas uso shampoo e condicionador porque Que machuca o animal, machuca o animal, que não é bom né? para o animal, para os olhos do animal. Exatamente. Então, assim, eu falo, esse aqui machuca muito, tenta usar um vegano. Se não for esse que vende aqui, dá uma pesquisada. Hoje tem muita coisa. Facilita a internet. Facilita, né, porque assim, a gente sabe que o pet shopping, assim, principalmente gato e cachorro, né? Tá sendo muito lucrativo. Hoje você tem tudo para pet. Você tem escola, você tem
clubinho, você tem festinha de aniversário, você tem um leque enorme. Então, a indústria pegou aquilo ali e ali, ó, milhões se fatura hoje com É um Mas dos é shop. preciso- mercados mais promissores. Mas é Mas preciso que promissores. haja uma qualidade também, né? Mas assim, por exemplo, tem brinquedos mesmo, que geralmente todo cachorro tem, ou gato, gato não, cachorro, aquela galinhazinha, sabe? Uma amarelinha. Uma amarelinha. Sei. A maioria que eu vejo, tipo assim, se desfaz muito rápido. O Tem cachorro uma pique engole, também, né? ingere Tem uma pique. aquilo, entendeu? E é vendido em todos os lugares. Imagina. Então, assim, hoje eu sei, mas eu já dei essa galinhazinha pro meu animal. Eu também já Lá dei, atrás- gente, lá eu também atrás já dei pra porque eu não Jade. sabia. Então, assim, hoje eu sei. Mas A quantas importância, pessoas né, de conhecer. compram essa galinha sem saber que é tóxica, Que sem é um saber que o produto animal vai plástico, ingerir, é entendeu? isso. Mas vende em qualquer plataforma. Em qualquer lugar, você vai no mercado, você vê, você vai no pet shopping, você vê, em qualquer lugar. Entendeu? Então, assim, então tinha que ter uma fiscalização em relação a isso, né? Pô, se o negócio faz mal, por que vende? É complicado. E às vezes você não para pensar e refletir sobre isso, né? Ou ração boas, tem relações excelentes no mercado, que tá lá hipoalergênica. Aí tem lá traços de frango. Não é hipoalergênica. E a pessoa tá pagando 150, 200 reais na ração, achando que tá fazendo bem pro animal e tem traços de frango. Assim, hoje eu olho na ração o que é que tem. Mas assim, É um produto industrializado, né? A gente sabe que se questiona muito a alimentação hoje. Eu sei que é difícil, eu já não estou mais falando na linha dos animais que estão em cuidados com protetores, porque a gente sabe o custo que é. Você não pode exigir, seria o ideal, seria perfeito, mas que tenha a melhor ração, tem o que pode. Mas tem um outro leque de pessoas que têm condição de dar uma alimentação melhor. A gente sabe que hoje o ideal não seria nem uma ração industrializada. Isso. Seria alimentação feita, né? Com legumes, com verdura, com proteína. Mas, infelizmente, é muito corrido, nem todo mundo pode. não é a realidade da maioria Né? das pessoas, né? Não é a realidade. Mas você pode buscar uma ração de mais qualidade. Se informar, Mas pesquisar, é isso, Carla. procurar Essa saber. ração de excelente qualidade no mercado, que tem um nome muito bom no mercado. É caríssima, né? É caríssima. Se diz hipoalergênica e tem traços de frango. Que não tem como ser hipoalergênica. Né? Não tem como ser hipoalergênica, né? Então, assim, outras coisas que você vende no mercado hoje, que se diz que é boa para o animal, você paga Deixa eu te caro. perguntar uma coisa, deixa eu te Aham. interromper. Aqueles ossinhos que vende, que são... Porque tem uns que são De couro. desidratados. Ah, sim. Que acho que são mais naturais. Mas tem uns brancos, aquele material, aquilo ali é bom pro cachorro? Porque eu acredito que não, Aquilo né? é couro, né? É Assim, feito o de que eu couro. uso, assim, os que eu uso Um lá leque grande, são né? todos naturais, né? Não tem Sim. nenhum produto químico, né? Já Esses é uma coisa ossinhos boa, é uma né? coisa boa. Mas assim, hoje eu sinto dificuldade de Sim. colocar produtos de prateleira que seja 100% no que eu penso, né? No sentido de dar Uma qualidade uma pro qualidade animal. pro animal, né? Porque assim, lá é um pet shop, preciso ganhar dinheiro, né? E para você ganhar dinheiro, você tem que vender. Você tem que ter mercadoria. O Você que não as pode pessoas não ter compram, nada, né? E assim, hoje eu compro coisas assim que não são do que eu acredito 100%, né? Mas aos poucos eu vou colocando. Buscando materiais, Exatamente. produtos que Hoje sejam eu melhores. uso um shampoo, um condicionador, um perfume vegano. Todos os meus clientes que chegam lá, eu falo, eu tô com esse aqui que é vegano e tal. Maravilha. É assim, assado. Eu sei que você não dá banho toda semana, mas leva esse para você experimentar em Experimentar e ver a casa. diferença. Já fiz uma parceria com o pessoal que está trazendo, é do Sul, essa linha, de me dar amostras para eu dar o tutor. Então, assim, aos poucos você vai mudando. É de realmente atuar na causa, né? Porque você vai Exatamente. também já usando materiais que não vêm do animal. Porque a né? ração, você dá a comida, é legal, mas assim, a maioria das pessoas não tem tempo de estar nisso Não aí. dá. Você não pode abolir a ração. Exato. E assim, você também não pode criar aquilo ali como um transtorno de vida. Tem que ser prazeroso. Ai, meu Deus, tenho que acordar para fazer a comida do meu cachorro. Então, uma coisa que seria legal já deixa ser pesada, né? Então, assim, você ir mudando a cabeça das pessoas aos poucos, né? Tudo é uma semente, né? Você vai jogando. Eu já tenho hoje algumas clientes que Ai. já fazem a comida mesmo. Tem uma menina até que é de Lauro, que ela faz
Um sachê para vender os Não, os kits. kitzinhos de comida mensal. E quando eu falei com essa minha cliente, eu achei que o valor sairia muito mais caro Do que a ração. do que a ração. E não. Ficou mais barato. Porque era um cachorro pequeno, de pequeno porte, Para né? quem tem um seu pet, né? Tem um gatinho, tem um cachorrinho que dá para já implementar Exatamente. isso. Então, assim, essa cliente, o cachorro tem uma série de problemas de pelo. Com a mudança da ração, que era excelente, que ela comprava umas mais caras do mercado, passou a alimentação saudável, né? A cachorrinha dela engordou 2 quilos, que nunca conseguiu. E você É vai... outra qualidade. É né? uma outra qualidade para o animal. É assim, foi uma pessoa, ela já indicou para outra pessoa, né? Que aí já vai fazendo um outro nicho, né? De eu mesma acreditava que você comprar kits de comida feito por um nutricionista para um cachorro seria exorbitante. E não é. É Era só o quê? pesquisar e procurar Falta saber. de informação minha. E quantas outras pessoas fazem isso, compram uma ração caríssima, porque é a melhor que tem no mercado, porque não sabe que uma alimentação saudável faz bem. E que às vezes aquela ali caríssima não é a melhor. Exatamente. Porque às vezes, por exemplo, eu não sabia, cenoura é muito alérgico para o animal. Aí a gente faz a comida em casa e bota a cenoura e dá para o animal. E faz mal. Ou tipo, dá uva. Uva não pode. Não Eu sei pode. que é bem venenoso. Eu tenho uma cliente que ela dá chocolate direto pro cachorro. Não pode, meu isso que é Deus. totalmente E aí eu tóxico. fico com ela, não faça e tal. Mas assim, aos poucos você vai construindo. Você vai construindo, entendeu? No final, tudo vai para um pouco do maus traços também, né? Quando você não está cuidando da melhor maneira, não deixa E de ser. falta de informação, assim, Carla. Porque assim, ó, muitas vezes as pessoas não fazem porque não sabem. Não é divulgado. A gente não tem uma campanha de conscientização, Volta para tudo isso, né? Cadê esse trabalho? Exatamente. Porque assim, ó, se uma alimentação saudável é o mesmo preço de uma industrial, por que não? Se ela vem num potinho feito por um nutricionista, que ela pega seu peso, pega a sua raça, vê quais são os problemas. Tudo bem pensado. Tudo feito para tudo bem você. pensado. Mas é porque falta de informação. Uma outra coisa agora que eu queria conversar, pegar um pouquinho da experiência de vocês, como é que está meu tempo aí? Produção. 10 minutos nós temos, viu, gente? A conversa vai fluindo que a gente passa. É muito assunto. É muita coisa, é muita coisa. E é muito gostoso falar disso. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Já está acabando nosso tempo, sobre não é como começou, mas o que vocês veem hoje com relação à situação da causa animal. O abandono. Como eu disse, é um ponto que a gente está sempre tendo que voltar. A falta de castração, que a castração, gente, é a solução. Não tem para onde correr. É muito animal abandonado, é uma cadela de rua que pare 10, 15, 20, entendeu? 5, é a quantidade que você não dá conta. Hoje em dia as pessoas não querem ter responsabilidade com adoção, de pegar o animal, de criar o animal. São poucas pessoas que têm essa responsabilidade e que sabem o quanto ela vai ter que se ocupar, né? A maneira como ela vai ter que tratar. São poucas pessoas. Muitas pessoas pegam, bota lá em casa, vai criando de qualquer jeito, como você falou. Resto de comida, de qualquer jeito, isso vai se perpetuando. Então, assim, Ana, o que você vê hoje da causa animal, dos animais no abandono, dos maus tratos, da falta de atuação do poder público com relação a isso? A mesma coisa, Janário. Eu queria ouvir um pouco de vocês, porque isso já é muito falado. Mas eu tenho muitas pessoas que, quando eu comento, é mesmo? É desse jeito? Eu não vi, eu vi outro dia na internet alguma coisa, vi casos do cão-orelha, né? Mas, assim, eu não sabia que era tanto. E é tanto. É tanto, é terrível. Esse podcast vem para a gente gritar, para a gente falar e dar voz aos animais. Né? Então, cada dia eu vou estar trazendo aqui outras pessoas, profissionais, pessoas que são tutoras, para que a gente fale, para que a gente brigue, para que a gente canse mesmo, né? Os ouvidos de quem não quer ouvir, para que haja alguma mudança. Então, Aninha, me diga aí, como é que você vê de tudo isso que a gente falou, de alimentação, de pessoas que pensam que estão cuidando e não estão, do abandono, de você não ter como cuidar. O que é que você vê hoje? O que é que você espera? O que é que você busca, né, enquanto a pessoa que é da causa animal e a Janaíra também? Em relação à castração, desde que a gente teve a primeira eleição, né, quando eu fui vereadora, eu apresentei o projeto do castramóvel. Isso daí despertou, de um modo geral, né, nos municípios, a ideia de fazer a castração. Mas isso não é feito, infelizmente. Mas eu tenho observado que a pressão da sociedade
as entidades de proteção animal que vão sendo As criadas. ONGs, as pessoas As ONGs, né, que antes eram chamadas de ONGs, hoje são OSCs, né, de acordo com a lei. Então, os prefeitos, eu recebo muito telefonema de prefeitos de municípios que me pedem, manda aí um castramóvel para cá. Então, como mãe do castramóvel, né, do projeto, ficou essa referência. Você vai fazer o castramóvel falar? Aí eu aproveito. Que excelente essa iniciativa, vamos, tal. Aí indico, né, a forma legal de se ter, de fazer a castração. E eu espero que isso daí avance cada vez mais. Segundo, com relação aos maus-tratos, na época em que eu comecei como advogada dos animais a atuar junto ao Ministério Público, a gente via os maus-tratos, mas uma legislação muito pobre, né, para corrigir esse tipo de coisa. Sem tanta proteção mesmo como deveria ser. Então, antigamente, era o quê? Era crime de menor potencial ofensivo, no juizado dava uma cesta básica e estava tudo certo. Hoje, não. Hoje, graças à lei, sanção, né, inclusive, que aumentou, que tirou essa condição de crime de menor potencial ofensivo e aumentou a pena de 2 a 5 anos de reclusão, que significa cadeia, chilindró, lá dentro, né? As pessoas têm que saber que maltratar o animal hoje pode resultar na pena restritiva de liberdade. Ela vai para a cadeia. Então, as pessoas precisam ver isso. Tem que ir. E o Poder Judiciário deve, cada vez mais, se debruçar sobre esse assunto, porque ainda tem juízes que desconhecem a legislação que protege os animais. Hoje tem que haver o aprimoramento das instituições para que um Poder Judiciário, um juiz, um desembargador, ele saiba... Seja apto. E que ele saiba e ele enxergue o que significa maus-tratos quando chegar um processo para ele. Um delegado de polícia, ele ser, né, orientado, ter o conhecimento dele aprimorado para ele entender. Está apto não só pela parte profissional em si do direito, mas da causa, tá envolvido, conhecer e entender, né? E é efetivamente o reconhecimento dos maus-tratos ali. Aí vai o delegado no lugar onde o animal está sendo maltratado. Se ele não vê sangue, se ele não vê uma facada, se ele não vê uma ferida imensa por descuido da pessoa que está maltratando, com dolo, inclusive, né? O que agrava a situação. Aí o delegado, não, vamos dar uma chance, vem cá, veja aí se o senhor tira o animal dessa situação. Gente, não vai quando chega a um ponto desse, é porque a pessoa não tem sensibilidade. Vai ter que conduzir o agressor ou a pessoa que, né, mantém um animal sob condição de maus-tratos para a delegacia. E lá retirar o animal dessa condição. Agora aí é que está a situação. Os poderes públicos têm que ter uma casa de acolhimento para onde sejam levados esses animais. É muito comum eu receber telefonema de delegados que dizem, olha, apareceu aqui, como na semana passada, um delegado me ligou dizendo que tinha aparecido lá um pitbull, né, e que precisava de uma destinação, se eu podia pegar. Eu digo, gente, a gente não tem um lugar para levar? Não tem. É complicado. Eu não sabia disso, não. Temos que exigir, sim. Agora, nós temos. Em Salvador, por exemplo, as dependências do CCZ, do Centro de Controle Zoonose, lá no Trobogi, tem espaço suficiente, bastante. Tem cada espaço imenso, onde possam colocar os animais. Agora, não é levar para lá para eutanasiar. Eles têm que receber, depósito, tratar, dar atendimento. Receber, tratar, cuidar e dar em adoção. Eu sou defensora de uma central de adoção custeada pelo poder público para pagar o salário àquela pessoa que está atuando lá, trabalhando lá. Que vai resgatar o animal, que vai captar o interessado em adotar o animal. Isso. Gente, existe um pacote, eu mesma, durante os 2 mandatos, eu apresentei projetos maravilhosos que hoje estão ainda aí, vigendo. Por quê? Porque não se fez, não se observou o que tinha que ser feito. Sim. Né? Temos o Caixa Móvel, temos um hospital veterinário, mas tem, por exemplo, tem uma central de adoção. Uma central de adoção, gente. É porque tem que ter uma solução, Entende? né, Sim, Ana? porque senão não adianta você tirar o animal daquela condição
e jogar em uma Isso. condição igual. Não, e assim, às vezes você quer até fazer uma denúncia, ou então você quer pegar um animal, né, da rua, e você vai levar para onde? E outra coisa, Sim, meu com Deus. relação à assistência judiciária gratuita, ou seja, Sim. advogados gratuitos para assistir aquelas situações. Eu lhe garanto que não tem. É por isso que eu vivo sobrecarregada, porque este celular aqui é uma verdadeira captação de denúncias, de tudo, que as pessoas me procuram, porque a vida inteira eu fiz isso. Sei. Né? Então, eu ainda estou. Eu tenho que ter uma equipe, eu tenho que ter uma estrutura, porque tudo isso é um ônus Não dá muito para uma pessoa pesado. sozinha Assim, fazer. não dá. tem. Chega uma hora que você. Entende? Chega uma hora que você não dá mais pra pegar. Tipo assim, eu hoje em dia, eu ando assim na rua. Porque assim, se aparecer, eu vou pegar. Meu Só que Deus, assim, eu não quero ver, né? Na A minha, verdade é essa. tipo assim, na minha casa eu não tenho condições mais de botar nenhum animal, porque senão os que estão lá não vão ter qualidade, de né? vida. Então, Não adianta assim, cobrir um santo descobrindo outro. exatamente. Então, assim, se você pega o animal na rua, no caso de um atropelo, você leva pra onde? E depois desse lugar, esse animal vai pra onde? Isso, é o que não tem. Não tem. Não tem. Então, assim, Precisa. tem pessoas que estão na rua que não têm condição nem de se sustentar realmente. Como é que ela vai pegar um animal e levar hoje para um centro veterinário? O custo é alto, merecido, mas é alto, né? Ó, só para deixar uma dica. Em 2018, eu fui com representantes do governo do estado, com deputado federal, etc., para ver um hospital maravilhoso, uma estrutura magnífica que existe em Lauro de Freitas. É um hospital com elevador, com Mas é hospital de leitos. humano. Não, hospital De- veterinário que está fechado. Eu não conhecia. Não Pois sabia disso, é, não. foi que ele foi construído pela iniciativa privada Sim. e está lá. Era um hospital particular. particular que nunca Nunca abriu funcionou? as portas, porque esse grupo de pessoas tomou empréstimo no BNDES. Não conseguiu levar à frente. E ali está uma coisa fantástica, de primeiro mundo, fechada simplesmente. E eu busquei junto ao governo Depois do me Estado. passe isso, Ana. A gente Vou buscar lhe isso aí. passar. É, tentar- porque assim, Viu? Fazer um movimento como com isso você aí. falou, a gente tem que dar voz. Eu nunca ouvi falar sobre esse social. Pois é, Então, assim, como eu, muitas pessoas não sabem. E a gente se unindo, Tem que se indo, unir, sabe, tem que indo falar, lá, tem que ó, reclamar. tá lá, existe. É só colocar para funcionar, vamos né? apoiar, vamos buscar Isso. pessoas que E possam tem- no município, no estado. Olha, buscar tem- a posição para que isso aconteça, né? Esse hospital tem estrutura para ser um hospital regional. É imenso, é maravilhoso. Vocês precisam ver. Ainda existe esse espaço? Existe, está lá para ser vendido. E uma coisa que a gestão municipal, desde a passada como a atual, poderia adquirir aquilo ali para fazer uma parceria público-privada, seja lá o que fosse. É assim, a gente Entende? sabe que não é fácil, mais uma vez eu vou ter essa fala. A gente sabe que não é fácil, a demanda é muito grande, mas quando há boa vontade, quando as pessoas se juntam, elas buscam, de alguma forma acontece. Existem Né? emendas parlamentares, não é? Se o deputado federal, que está cheio de emendas lá, tivesse a sensibilidade para destinar um valor para tanto Agora, Ana, a eu vou- aquisição quanto a manutenção, tem que ter sensibilidade. Mas eu vou mesmo. te trazer agora um outro Entendeu? problema também, que é preciso que a sociedade, advogados que possam, que são da causa animal, tomem partido. A gente sabe que muitas instituições dessas, muitas ONGs, né, ainda chamam ONGs, não estão regulamentadas. E a gente sabe também que para que o Estado, quando eu falo Estado, não é um governo em si, partido, é o Estado em geral, né, como agente. Então, ele, para determinar a emenda, para ele determinar algum apoio, ele precisa de uma regulamentação, porque isso é lei. Né? Então, é preciso também haver esse outro movimento. Pessoas que têm uma instrução, que são ligadas à causa, que são advogados, que já têm esse trabalho de convocar essas empresas, essas pequenas ONGs, esses pequenos protetores, para que possam se alinhar e se organizar para estarem aptos também. É que eu digo, é um conjunto de coisas. Tem a omissão do Estado? Tem. Mas a gente precisa também desse apoio. Até mesmo o Estado disponibilizar um órgão, um setor, um local onde as pessoas possam procurar, se regularizar, se preparar para mais Apoio à frente jurídico receber. e contábil. Agora, eu quero fazer aqui o registro disso, que é Faça. muito importante,
que você, inclusive como advogada, e eu como advogada, nós sabemos que existe a legalidade que tem que ser observada e cumprida. Sim, Porém, neste caso específico dos animais, se não há entidades de proteção animal formalizadas, legalizadas, e isso daí não retira a obrigação do município, por exemplo, Atuar. de Sim, fazer, isso é certo. de implantar as políticas públicas. Não vai ser através das ONGs, vai ser através do próprio serviço, né, Sim, municipal, sim, não de precisa ser, castração, entendi. etc. Entende? Fornecendo Os essa animais não política. podem ficar à deriva Esperando acontecer. porque a ONG não foi formalizada. Gente, isso não existe. O município tem que ser responsável porque está Que na é o Constituição. papel, né? As ONGs, como eu falei, são braços. Sim, são coadjuvantes, é apoio, né? Mas e que tem a precisa. expertise, né, para fazer e para. Mas infelizmente os Não. nossos prefeitos eles não têm esta visão. Eu estou fazendo o meu papel e a minha parte. Eu estou, né, buscando junto aos municípios que os promotores atuem de uma forma melhor. Que possa ajudar e e fazer. despertando os prefeitos para que eles façam a educação através das A escolas, importância disso tudo, né? para que eles implantem o controle populacional através da castração, né? Não de eutanásia, de castração. Jamais de Para que castração. não fique nenhuma ideia confusa, né? Não, A gente e tem eu que ser falei claro. o quê? Castração. Não, Aninha, não é você isso? não, é porque as pessoas às vezes confundem. Exatamente. Você Isso. viu que teve agora um sujeito, né, em Santa Catarina, e disse que alguém tinha que fazer um servicinho e matar os animais. Imagine. Ele não teve uma fala correta, né? Que é o quê? Não, a gente tem que implementar uma forma de castrar esses animais. Como foi E o- não fazer um servicinho Sim, e o prefe- eutanasiar e matar os animais. O prefeito de Gavião, olha, gente, enquanto muita gente está, né, tocando sua vida para frente, eu, Ana Rita Tavares, como advogada dos animais, eu sento, eu faço a representação, eu faço o caminho para que esses gestores irresponsáveis, Respondam. ignorantes e que não gostam de animais, eles sejam responsabilizados criminalmente e civilmente. Precisa que cada pessoa dentro do Se seu... movimente. Claro, se É o que a gente vem movimente, falando é desde o isso. começo aqui, né? É uma coisa tão ampla, tão vasta, que tem que cada um se posicionar. O Estado, a sociedade, protetores, Isso, né? Que eu isso. diferencio um pouco da sociedade em geral, enquanto grupos que se unem para a causa e que tem mais um conhecimento do que uma pessoa comum, uma pessoa que não é envolvida. Então, assim, é importante essa sua fala. Porque se a gente não tomar uma posição, se a gente não bradar, se a gente não reclamar e agir. Às vezes a gente quer esperar o melhor momento, a pessoa com mais experiência, é o que eu conversei com vocês aqui, mas não é isso, não é assim que funciona. Você tem que meter mão, você tem que ir, você tem que batalhar, você tem que construir, você vai aprender, você vai ensinar. A vida é e um as coisas vão movimento, né? acontecendo. As coisas têm que se movimentar. Assim, ó, se não tiver esse movimento de você começar, de Ana Nada também, de eu também, cada uma Na sua condição, na na sua sua condição, possibilidade, fazendo né? a sua parte, mas assim, quantas pessoas a gente inspira, sabe? Sim. Fala assim, pô, eu falo assim, hoje todo mundo que me conhece, assim, me dá uma tampinha, né, pra guardar. Porque sabe que eu sempre falo, ó, Quer essas fazer a tampinhas castração. são vendidas, esse valor Vai pra castração. vai para castração. Então, assim, as pessoas hoje, quando vê uma tampinha, já não jogam fora, né? Então, assim, quando vê você, já vê a pessoa que pode ajudar. Já está fazendo Ana a parte também, também, entendeu? né? A pessoa está se movimentando para ajudar de alguma forma. Exatamente. Só que eu sempre bato. É conscientização. As pessoas têm que ser conscientizadas lá de pequenininho. Saber, Isso. Sabe, assim, me veio aqui na cabeça, assim, Valentina, quando eu era pequena, tinha um momento de levar um animalzinho para casa e cuidar. Era um animal de pelúcia. A professora dava um ursinho, e esse ursinho ela levava para casa, passava o final de semana, tirava foto com o ursinho. Levei minha filha para o zoológico, eu lembro que tem uma foto no zoológico, né? Porque era cultural. Era É. cultural, é. Entendeu? E assim, por que assim a gente não faz o dia do animalzinho, um animal de verdade, né? Leva numa Nas escolas, ONG, nos vê lugares. aqueles animais, o que é que eles estão passando, sabe? Orientado pela ONG, pela escola, pelos pais, pega o animal daquele, leva para casa, cuida dele. E a criança tem essa aproximação, né? E
já desperta um outro olhar do animal, né? Não aquele animal preso, né? Que está na gaiola, como a gente falava. De enfeite. E assim, a criança pega o animal e leva, e cuida, e alimenta, e vê qual é o cuidado. E aquilo ali é levado para a sala de aula, discutido os cuidados importantes para você ter com o animal, né? Alimentar, Você- cuidar, não bater, que aquele amiguinho ali vai te acompanhar pro resto da vida. Porque a criança é lúdica. Se você cria um vínculo que já é comprovado, né? Crianças Sim. que criam com a presença animal são pessoas em N fatores da vida melhores. Com E por que a certeza, você não gente... tem nem Com dúvida. certeza. E por que a gente É o não... exercício do amor. Exatamente. Puro, incondicional, desde cedo, de E por sempre. que a gente não implementa, pegar essa criança e ir num centro comunitário desse, pegar um animal desse para adoção? E assim, já é um outro nicho que você vai. Mas é de criança Que se aprende. Se aprende. É de criança que se aprende. E outra coisa, os projetos, nesse sentido, projetos que visam transformar a Sim. visão e revisar os conceitos das pessoas a respeito dos animais, que podem ser bancados pelas indústrias e pelo Tem muita comércio. gente que pode atuar. Não, Muita e gente, as indústrias que vivem do lucro do produto PET. Então, para e dá atenção para fazer, E, isso bancar é um fundamental. projeto. Essa fala é muito importante. Entendeu? Que é difícil você conseguir apoio para qualquer coisa. Você tem que ralar muito, né? Você tem que buscar muito. Não é fácil. Você bater em uma porta e dizer, olha, eu estou aqui na causa animal. Eu estou com esse projeto. Eu gostaria de apoio. Que muitas vezes não é só financeiro. Uma empresa, uma indústria dessa, não precisa só dar milhões. Não é só isso. Às vezes é uma doação de produto. Uma estrutura. Né? É uma estrutura, é uma divulgação, porque ela atinge muitas casas. É um rótulo, é uma mensagem que ela coloca no produto dela. Apoio para É adoção. muita coisa, não precisa né? dizer o não. É. Né? Ela pode um dia patrocinar uma feirinha. Até Ela, porque- são N coisas. Porque, A gente assim, vai até para surgindo você N fazer coisas. uma feirinha de adoção tem custo, né? Tudo tem A custo. estrutura, os profissionais, O o transporte, tudo. né? É. Aquele animal já chega na feirinha castrado, vermifugado, né? Isso, Então, vacinado. assim, essa vacina, uma dessas empresas bancava essa vacina que não é cara, né? com Aí, certeza. assim, você que faz esse serviço de adoção, né? Nós ainda que estamos Começando essa conversando, parte. sabe? Se você tem um apoio de uma ração, de uma vacina. Então, assim, você já consegue montar aquela estrutura ali E para ajudar fazer e e organizar. ajudar, né? Porque, assim, eu já me vi várias vezes querendo fazer feirinha. Eu tenho um ano tentando fazer uma feirinha de adoção lá no meu pet. Já vi com o pessoal do condomínio. o pessoal do condomínio. Tem uma loja do lado que eu quero fazer ali, mas eu não consigo. Ninguém para entrar junto comigo. Já mandei várias mensagens para até grupos mesmo. Vamos e não conversar sobre tive isso, retorno. viu? Vamos conversar sobre E isso. assim, não tive retorno. Total interesse. E não tive retorno de grupos de animais. De mandar mensagem no WhatsApp, ó, eu eu tô vou- querendo eu fazer vou uma fazer. feirinha. E assim, eu não sei o que é que eu preciso de material, mas eu tenho assim, eu tenho um veterinário, Tem a boa eu vontade, tenho uma mas tem estrutura. ainda o conhecimento. Então, assim, eu quero fazer e não consigo. Posso dar uma sugestão? Vamos começar a mudança e a transformação com os conceitos. Então, Sim. eu sempre digo ao pessoal, gente, muda esse nome feirinha, que Feirinha, é mais para não tá ali pra- É mercadoria, E né? bota evento de adoção, olha que coisa, né? É Já É É. uma bobagem, É uma bobagem, que não mas- é uma bobagem. Ó, vai para o inconsciente Isso aí Mas aí, ó, coletivo. eu nunca tinha pensado, até você sinalizar. Feirinha significa o quê? Produto que está na prateleira, você vai e Isso, pra pega, vender, né? É compra e venda, Então, assim, né? tudo vai dessa primeira palavra. É a construção, Bem gente. colocado. É a construção, é a boa vontade, é as pessoas se unirem, Isso. sabe? Eu acho que a gente tem tudo para dar certo na causa animal. A gente já deu, porque Tem a gente tá muita- aqui já. É, isso. E tem muita gente Animalize, boa. Animalize. Animalize. Parabéns por essa iniciativa, Eu amei Carla esse nome. Sola. Gostou? Amei. É muito Eu importante. vou explicar de onde ele veio. Olha, porque, inclusive, olha, essa questão da informação através da imprensa, eu quero Nosso dar tempo está minha- acabando, já estão me sinalizando ali. Eu preciso aumentar esse tempo, viu, produção? Eu quero agradecer Vamos, a imprensa, gente, vamos. a imprensa, porque a imprensa ajudou muitíssimo a mudar esse estado de
vamos dizer assim, de caos, né? Dos animais. Porque eles são tão inocentes, gente. E quando a imprensa ela noticia, Movimenta. ela está Movimenta. valorizando as iniciativas para mudar a realidade sofrida dos animais Eu vou em ter respeito, que né? acabar, gente. Isso é horrível. Olha, eu vou lançar um podcast de 3 horas e eu conto com você para participar e para ouvir. Gente, assim, foi um prazer receber vocês. Prazer foi meu, Carla. Antes de encerrar, né, vou dar a última fala para vocês assim, bem rápido. Eu quero pedir a vocês que entrem na nossa página, que se inscrevam, que divulguem. Nós temos animais lá para adoção, não só Animalize, mas muitas outras pessoas. O nome, falando rapidinho, Animalize, quando você olha no dicionário, é ser rude. E eu trouxe uma outra concepção, é você se conectar com o animal que você é. Nós somos animais. Né? O ser humano está se vendo num patamar que eu acho que está meio equivocado. Então, se animalize, animalize-se. Volte para a sua essência, para você enxergar o animal como seu parceiro, como uma parte de você, e não algo que você tenha que destruir. Então, um beijo grande, né? Janaira quer mandar um beijo, um abraço. Carla, Ana, eu só quero agradecer a você, De porque nada. você é uma Porta tá amiga aqui de vários aberta. anos e a gente se conectou com essa causa animal, né? E assim, precisamos de vozes, né? Sim. E vozes de Todos verdade, juntos. né? Porque assim, eu vejo muita gente hoje falar, mas não falar do coração, né? Ou não fazer, Ou né? não fazer, e você tá em você, né? Eu sei que você cuida de animais, assim, até a minha última adotada veio das suas mãos, né? Foi, Anastácia. Foi uma abandonada, fofa, gente, na Praia de Vilas, era uma atriz. uma matriz Já tô jogada terminando, fora, produção. uma cadela Uma altamente... bulldog francesa, Uma né? bulldog francesa, maravilhosa. Você vê, Rita, ela tem um amor comigo, assim, incondicional. E todas as vezes que eu chego junto dela, ou qualquer outra pessoa, ela já bota as patas pra cima. Que é a forma que eu acho que ela se defendia. Oh, que ela devia apanhar. Porque todas as vezes que ela vem, que ela vê que eu vou chegar nela, ela bota assim, sabe? E um bulldog francês, são animais caríssimos de venda, né? É. Carla encontrou jogada como se fosse lixo. É né? uma pessoa. Matriz, né? Uma matriz, né? Não, eu estava amarrada no poste de eu não quero mais ela. Pois é, ainda com essa infeliz frase. Quando eu olhei pra ela, eu falei assim, É minha. é minha. Aí eu saí de casa, fui buscar, e hoje é minha última adoção, né? Então, assim, é voz, a gente precisa de voz, de consciência, e graças a Deus tem pessoas como vocês, né? Que podem falar por eles que não podem falar, né? Como Ana, É isso. finalizando. Eu quero agradecer a você, agradecer... A porta está aberta para vocês sempre, viu? Obrigada. Agradecer a todas as entidades de proteção animal que estão aí nesta caminhada Nessa luta. e buscar ajuda, apoio, tanto governamental quanto de empresas. Eu tenho muitos animais e estou precisando de apoio de empresas, né? Não é fácil você ter, né, 500 e poucos animais para cuidar. Né? Atenção, É você isso. que está ouvindo nosso podcast, divulgue, marque os empresários e vamos pedir esse apoio, viu? Outra coisa, nossa caneca linda, vocês já viram? Ela está à venda, entre em contato através do nosso Instagram e todo o lucro das canecas vai ser revertido para a castração dos animais. Tá bom? Maravilha. Então, meninas, um beijo Um beijo, grande. até a próxima. Vocês estão convidadíssimas para voltar. E na próxima semana, mais gente maravilhosa aqui para estar aqui falando com vocês da causa animal. E eu quero todo mundo participando, tá bom? Um abraço carinhoso para vocês. Palmas para...